E aí, povo santo, olha eu aqui novamente, mais um santo vídeo. O conselho de hoje. Espero que após ouvir essas minhas informações, a Irmandade da Igreja Congregação Cristã no Brasil pare de ser besta e também deixe de obedecer a esse ministério corrupto e hipócrita, na qual vem comandando a vida de vocês por mais de 100 anos. A oratória desse vídeo, eu vou começar assim. A CCB, ela proíbe a Irmandade de ler ou estudar a Bíblia, porque segundo eles, a letra mata. Essa regra também é aplicada ao seu ministério. Só que existem casos em que alguns anciões lá da CCB do Brás, em São Paulo, resolvem usar de versículos isolados para poder fazer uma interpretação que beneficie esse sistema religioso. Um belo exemplo disso. No ano de 1936, um desses anciões sabichões, ao ler a Bíblia, encontrou aquele versículo que diz assim: existem pecados que não são para a morte, e existem pecados que não são para a morte. No entender desse herege, o texto ali estava se referindo à conjunção carnal, ou seja, a prática sexual antes de casar, conhecida como fornicação, ou após o casamento, infidelidade, adultério. Mas o que aconteceu? Esse ancião começou a pregar e ensinar nas igrejas. Foi daí que nasceu a famosa doutrina de pecado de morte da CCB. Estima-se que em 110 anos a CCB, ou melhor, 9 milhões de pessoas desceram as águas de batismo dessa igreja, onde 50% foram julgados e condenados através dessa falsa doutrina. O engraçado dessa história é que o pecado de morte da CCB, ou seja, o julgo do ministério sobre quem cometeu tal ato, ele só se aplica na vida daqueles que não têm ministério, ou parentes, na maioria das vezes em caso de pessoas sem instrução bíblica, sem direito à defesa. Se chegar ao conhecimento de um ancião ou cooperador que um irmão ou irmã da CCB cometeu adultério ou fornicação, em alguns casos eles chamam a pessoa para um quartinho, conhecido como quarto satânico, né, o quarto do pânico, onde ali vários anciões cooperadores destroem a vida material e espiritual. Aquele mesmo. Se isso não acontecer, eles esperam o momento de estar em cima do púlpito, onde ali fazem pregações terroristas
com esse tipo de conteúdo. Ele vê a pessoa lá congregada, né? Ela fala assim: sai daqui. Os pregadores de púlpito da CCB, além de falsos profetas, costumam fazer pregações no singular, como se fosse o próprio Deus. Então, uma caixa amplificada, um microfone e uma voz eloquente, eles gritam lá, falando assim: sai daqui, você é um cão que voltou ao vômito, Deus não te quer mais, você está morto na minha presença, fica aí no último banco, se você se humilhar, talvez Deus tenha misericórdia da sua alma. É tanta pressão em cima daquela pessoa que, segundo o conceito teológico da CCB, pecou para a morte, é tanta que a maioria dessas pessoas optam pela desistência. Ou viram mendigos, ou então desiste de viver. Não, é por isso que eu digo, a CCB ela veio para matar, roubar e destruir. Ela mata sua alma, rouba seu dinheiro e destrói a sua vida. Essa igreja de cristã não tem nada. Então, o pecado de morte, para ser aplicado na vida das pessoas com classe social baixa, pobre, é rapidinho, né? E quando é para ser usado com homens do ministério, por exemplo, quando um ancião da CCB pratica o adultério, o julgo é o mesmo? A pena aplicada ali é a mesma? Não. Não. Quando é um ancião, esses homens praticam o ministério, pratica o corporativismo, que é a proteção. Teve um caso aí recente de um ancião da CCB que era empresário e mentia para sua esposa, falava que precisava viajar para São Paulo para poder tratar de assuntos da sua empresa, onde lá ele se encontrava com a sua amante. Esse relacionamento extraconjugal durou 8 anos e só foi descoberto porque, por ironia do destino, né, esse ancião, após atender o culto, ia lá se encontrar com a sua amante. A intimidade dele com ela era tanta que ele tinha uma arma, um revólver calibre 38, canela seca, um modelo antigo. Ele pegou, né, gostava tanto da sua amante, que deu essa arma de presente para ela. Aí um dia discutiram, e no calor da emoção, essa amante pegou e deu vários tiros no ancião e o matou. Essas informações foram veiculadas na internet e várias redes sociais, e está disponível até hoje. Basta você ir no gigante Google aí, digitar, entre aspas, ancião é morto por amante, você vai ter acesso à reportagem completa. Ele deu uma arma para ela e ela pegou essa arma, por causa de uma discussão, e matou. Então, usando o conceito teológico da CCB, assim, sobre o pecado de morte, de acordo com esse ensino, esse ancião, ele morreu em consequência do seu pecado. Assim, qual a posição, qual o julgo na CCB do Brás sobre esse caso? Isso aqui isso que eu vou falar, que o Ministério fez, é um tapa na cara da Irmandade. Então, eles atenderam o velório dele como se nada tivesse acontecido e ainda escolheram um texto bíblico
com o objetivo de calar o julgamento público. Eles escolheram lá para pregar: não julgueis para que não sejais julgados. Quer dizer, meus queridos, quando é um homem do ministério que pratica o adultério, ao invés desse ministério corrupto da CCB mostrar exemplo, não, ele era casado e tinha amante, ele era um ancião da CCB e andava armado, era um ancião perigoso, um ancião que tinha arma de fogo. Por que um ancião ia ter uma arma de fogo, né? É só pra vocês terem ideia. Não, atenderam o velório, foi honrado, né? Eles escolheram a palavra, não pregaram a palavra, não julgueis para que não sejais julgados. CCB do Brasil, realmente a palavra de Deus nos orienta a não julgar, mas no sentido de não julgar segundo a aparência, mas julgar conforme a reta justiça. Usando o conceito teológico de vocês, o pecado de monte, eu julgo esse ancião adúltero como pecador de morte, foi para o inferno e com certeza essa hora deve estar pedindo água lá. Pedindo para molhar a ponta da sua língua com água. Aqui é assim, né? Tá bom? O CCB do braço. Outro caso. Um ancião da CCB, no estado do Paraná, arrastou uma irmã no banheiro da igreja, onde ali praticou a conjunção carnal forçada. De acordo com a lei brasileira, é o crime de estupro. Então, nesse caso, qual foi o que os anciões da CCB do Brasil decidiram sobre ele? Ele não recebeu o título de pecador de morte, não precisou sentar no último banco, não teve que ouvir aquelas pregações terroristas, né, expulsando na hora que estava congregado. Os homens fizeram o seguinte: tiraram a liberdade dele, né, esperaram a poeira baixar, e agora ele foi ordenado novamente para o cargo de ancião. Um estuprador está lá atendendo o culto, como se nada tivesse acontecido. Então, meus queridos, 2 pesos e 2 medidas. Então, irmandade da CB, chegou a hora, vocês dão um basta nessa situação. Né? Outra coisa, no perfil de anciões da CCB, você encontra o pior tipo de ser humano. Exemplos: anciões ladrões de coleta, anciões adúlteros, anciões mulherengos, anciões homossexuais, anciões estelionatários. Teve um caso de vários anciões da CCB no estado do Paraná que usaram do seu ministério para enganar a Irmandade, criaram uma pirâmide financeira e, através disso, muitos crentes venderam sua casa, seu carro, seu patrimônio e deram o dinheiro na mão deles. Aí, quando eles conseguiram um bom valor, sumiram, alguns deixaram o país. Então, no perfil de ancião da CCB, você só encontra o que não presta. Tem uma minoria ali que não é sujo, mas o restante, vamos dizer assim, 99% dos anciões da CCB não valem nada. Não merece confiança, não merece respeito, não merece o seu dinheiro, não merece que você acredite naquilo que eles pregam, porque são mentirosos, hipócritas, larápios, vigaristas. Eu estou falando a verdade. E o meu objetivo aqui é ajudar a Irmandade. Tá? Quer dizer, Irmandade, olha, vocês aceitam, né, ser governado por homens
obedecer homens que são sujos. Pecado de morte só para os coitadinhos, né? Agora, quando é um homem do ministério, não, peraí, calma, a carne é fraca, não julga, vamos ver o que aconteceu. Isso dá um jeito de abafar. Ó, na minha época, eu e a Irmandade fomos doutrinados a acreditar, olha só que heresia, que os anciões da CCB eram homens santos, homens de Deus, boca de Deus, servos de Deus, ungidos de Deus, e que a conduta de fé e testemunho deles deveriam ser seguidos. Hoje, de posse de documentos de investigação, eu posso afirmar que a maioria dos anciões da CCB, assim, as suas obras são muito piores, mas muito piores do que a daqueles pastores que eles falavam mal, né? Se for para comparar o testemunho de um pastor de igreja, dessas igrejas de hoje, com a dos anciões da CCB, olha, os anciões da CCB são muito piores, hein? Um ancião da CCB, ele não tem misericórdia do próximo, ele é um homem impiedoso, cruel, sádico, mentiroso, hipócrita, e tudo o que eles querem é serem admirados pelo povo, que a Irmandade fique embaixo da sola do sapato deles, e o principal, o seu dinheirinho, Irmandade, o seu dinheirinho, o dinheiro que se você luta tanto para conseguir, você espera 30 dias para poder pegar um salário mínimo, um pouco mais que isso, aí vai lá e doa para essa seita achando que está contribuindo na obra de Deus. Na verdade, você está sustentando uma máfia, né? Uma máfia de larápios e vigaristas. Outra coisa para fechar esse vídeo, o título ancião nunca foi homem de Deus, de acordo com a Bíblia. Ancião tinha significados diferentes. São dois. Homem sábio, que ensina os mais jovens, ou homem experimentado na guerra, guerrilheiro,